Alguns assuntos que vamos abordar hoje aqui no Devocional 2024. A justiça sendo distorcida. Estamos acima das crises, perigos e ciladas e o contra-ataque do mal. Bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez e aquele que já tem estado conosco aqui desde o início deste ano. Nós estamos aí de Gênesis a Apocalipse neste Devocional 2024. Salmos 58, 59 e 60, que vamos hoje meditar. Diz assim o primeiro versículo do 58. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes. Julgais com retidão, ó filho dos homens. Naquela época, Davi, ele estava vivendo momentos em que juízes estavam distorcendo a justiça. Parece até brincadeira. Temos visto hoje em dia isso, né? Juízes corruptos, juízes que estão distorcendo a verdade. E isso é para aprendermos que, tal como Davi, que não conseguia, em algumas situações, controlar as ações dos seus subalternos, assim nós também não conseguimos e não conseguiremos. Mas o que nos tranquiliza é saber que o justo juiz, isso mesmo, está conosco. O versículo 11, aliás, o versículo 2 e o versículo 11, ele nos traz um entendimento muito profundo que diz assim, olha só, longe disso, ainda falando sobre os juízes que estavam corrompendo a justiça. Longe disso, antes no íntimo engedrais iniquidade e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Eram como eles estavam naquela ocasião agindo. Mas aí o versículo 11, ele diz assim, olha que forte. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus, com efeito, que julga na terra. Isso é para que cada um de nós não chutemos o balde e digamos, já que está desse jeito, então quer saber? Então eu vou também fazer o que é errado, porque quem faz certo só se dá mal. Não pense assim. É importante você ter consciência, quando a gente lê nestas passagens aqui, Davi falando que ele queria vingança, que ele queria ver a vingança. Entenda, além de nós termos o justo juiz conosco, e ele fala nesse versículo aqui sobre o juiz na terra, que é o nosso Deus, que vê todas as coisas, dois pontos importantes sobre a vingança. Primeiro, no Antigo Testamento, pedir castigo aos perversos era o mesmo que pedir que Deus fizesse justiça. E segundo, embora o salmista tivesse o benefício do Antigo Testamento, por isso ele falava desta forma, em outras ocasiões pedia que Deus tivesse misericórdia deles, ele não tinha experimentado as novas dimensões dadas por Cristo no Novo Testamento. Nós não podemos exigir que as pessoas do Antigo Testamento agissem como cristãos, porque eles não eram cristãos. A era dos cristãos veio depois de Cristo. Antes de Cristo, eles eram filhos na fé do Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, e eles viviam debaixo de uma lei que foi constituída por Deus. A lei do olho por olho, dente por dente, a lei que dava a cada um deles a autorização, em certas ocasiões, desta suposta vingança ou pedido de vingança. É importante aprendermos isso, não é verdade? No versículo 1 do capítulo 59 diz assim, quando fala sobre a súplica em prol de libertação, quando Saul mandou que sitiassem a casa de Davi para matá-lo.
Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. É muito interessante, preste atenção nesse detalhe, acima do alcance dos meus adversários. Quando temos vida com Deus, estamos acima das crises, acima do perigo, acima das ciladas. Estamos no campo celestial. E nesse campo celestial o mal não entra, o mal não toca. Por isso Davi, ele mencionou acima do alcance dos meus adversários. No versículo 9, ele diz: em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Existem ocasiões que tudo que nós precisamos fazer é esperar em Deus. O que significa esperar em Deus? Significa não nos precipitarmos, metendo os pés pelas mãos, não deixar a ansiedade nos conduzir, tomando atitudes que depois nós nos arrependeremos. Esperar em Deus é confiar nele. E fazendo assim, você verá o agir dele. No capítulo 60, ele fala sobre oração em tempos de guerra. No versículo 1, essa passagem aqui, esse salmo, fala sobre quando Davi lutou contra os sírios da Mesopotâmia e de Zobá, e também quando Joabe regressou de derrotar em Edom 12.000 homens num lugar chamado Vale do Sal. No versículo 1 diz: ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado, ó, restabelece-nos. Interessante estas palavras de Davi, porque quantas vezes nós, nos contra-ataques do mal, pensamos que Deus nos rejeitou. Mas na verdade é só uma prova que o mal acusou o golpe. É verdade. Temos que aprender com as vitórias, derrotas e também com os contra-ataques para amadurecermos. Confiarmos e, se for necessário, até mesmo mudar as estratégias. Não reclame dos contra-ataques. As vitórias fazem parte da vida, as derrotas também e os contra-ataques também do mal. Então, aprenda a viver na guerra. Tá certo? No versículo 4, ele diz: deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco. O estandarte era um objeto para reagrupamento das tropas e elevar a moral do exército. Aqui simboliza que Deus estava presente naquela batalha. Deus é a nossa proteção diante de tudo que nós enfrentamos. Ele levanta o estandarte em nossas vidas. Que maravilha, né? E para terminar, no versículo 12, diz: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. A nossa confiança e fé em Deus nos capacita a fazermos proezas, conquistas e vitórias que até nós ficaremos surpreendidos. Você crê? Então comenta aí, deixe nos comentários que você crê, deixa aí o seu comentário. E se te abençoou este vídeo, compartilhe com os seus contatos para que eles também sejam abençoados. Você é especial para Deus. Amanhã estaremos de volta.